Bom dia a todos, live a live. E hoje devemos acrescentar live e a live com saúde, fortes e firmes, para iniciar e, aliás, melhor continuar o nosso estudo sobre saúde. Saúde não somente espiritual, mas também saúde de nosso corpo. Uma alma sadia num corpo sadio. Vimos já a importância de cuidar da nossa saúde e como interligar, juntar a saúde espiritual com a saúde física. Mas hoje eu quero acrescentar mais um ângulo para nosso estudo. Havia um grande rabino que se expressou da seguinte maneira: antes dele estudar Kabbalah e Hassidut, ele odiava o seu corpo. Porque tudo que vem do corpo, tudo que é corporal, está ligado com a matéria, com os desejos do nosso mundo, que é um atraso, um impedimento para a nossa ligação com Deus. Por isso ele odiava o seu corpo. Só pensou o tempo inteiro como que eu poderia, será que é possível, me livrar dessa embalagem chamada corpo. Uma embalagem que obscurece, oculta a verdade e desvia o nosso foco e atenção longe de Deus para a materialidade do nosso mundo. Eu acreditava, diz aquele rabino, que o corpo realmente é que causa o maior atraso, o maior setback. Isso nos puxa para trás. Mas quando eu me aprofundei nos ensinamentos da Kabbalah e Hassidut, ganhei um outro respeito para o nosso corpo. O nosso corpo nos oferece oportunidades inéditas, como se aproximar para Deus. E mais ainda, são as palavras que hoje vamos analisar bem. O nosso corpo nos oferece uma outra maneira como entender a ligação de Deus com o nosso mundo. Ou seja, o versículo diz: da minha carne posso enxergar a divindade. Da minha carne posso enxergar a divindade. O que significa? A minha carne, a ligação da nossa alma e corpo, nos oferece uma outra forma de vislumbrar e entender a divindade. Já que não somente nossa alma foi criada por Deus, nosso corpo também está na imagem de Deus. Por isso, quem estuda Kabbalah sabe que a tetragrama, que ele é escrito como Yud, que é um pontinho, Rei, que está escrito com aquela barra horizontal, depois vertical, o pequeno do lado, o Vav, que é uma linha vertical, mais uma vez o Rei, aquela barra, depois vertical, o pequeno do lado. Ela representa o nosso corpo. O Yud, o pontinho, nos lembra do nosso cérebro, da nossa cabeça. O Vav, uma linha vertical, representa o nosso corpo. A letra Rei, que representa 5 e 5, corresponde com nossos dedos, tanto das nossas mãos e nossos pés. Obviamente, é um assunto que ainda voltaremos muito para falar sobre isso, mas nosso corpo também foi criado de tal forma que é um recipiente para nossa alma, também na imagem de Deus. Por isso, quando Deus nos livre, uma pessoa é reencarnado dentro de um animal,
a alma não tem como se manifestar e se revelar no corpo do animal, porque ela não foi feita na imagem de Deus dessa maneira, para poder ser um recipiente para a alma. Mas também é um assunto que hoje vamos somente mencionar, um dia voltaremos a falar sobre encarnações. Mas, de qualquer maneira, fomos criados na imagem de Deus, diz aquele rabino. Já que nós fomos criados na imagem de Deus, tanto nossa alma e nosso corpo, tem tanto que nós podemos aprender dessa ligação de alma e corpo. Como que nosso corpo se tornou recipiente para a alma e como que nossa alma ilumina o nosso corpo. Tem tanto que nós podemos aprender que isso nos facilita depois entender a ligação de Deus com o nosso mundo. Porque segundo a Kabbalah, da mesma forma como a alma preenche, vitaliza o corpo, Deus vitaliza o mundo inteiro, que também é um grande corpo. E Deus é quem anima, quem vitaliza e energiza o nosso mundo. Por isso, tanto que nós podemos aprender da ligação alma e corpo, corpo e alma, para usar como exemplo, como uma metáfora, para poder entender Deus melhor, cumprindo assim o mandamento divino, entende teu Deus e acredita nele, mas entende aquilo que cabe entender. Por isso diz aquele rabino, após que me aproximei para a Kabbalah, comecei a entender, ganhei outro respeito para meu corpo. Falei, uau, esse corpo que eu tenho, que é recipiente para minha alma, eu vou usar ele diariamente como metáfora para poder me aproximar para Deus. E realmente tem várias histórias para nos demonstrar esse assunto. Um deles que provavelmente já mencionei, mas vale a pena repetir. O quinto Rebbe do Chabad, o costume dele era, quando ele lavava suas mãos antes de comer pão, era um momento de uma grande concentração. Não gostava que as pessoas lhe interrompem. Somente quando ele fez a bênção sobre o pão, começou a se alimentar, ele se direcionou às pessoas, as pessoas poderiam fazer as suas perguntas. Uma vez o rabino estava lavando suas mãos, e o irmão jovem do rabino entrou rápido e gritou, sem perceber que o irmão dele está numa certa concentração, uma certa meditação, gritou rápido para seu irmão, que era o Rebbe, e falou para ele, um grande rabino, falou para ele, sabe o que eu vi agora? Eu vi alguma coisa de uma revista de medicina que saiu que realmente chamou a minha atenção. Chamou a minha atenção. Disse o rabino, o que você viu? Nessa revista está escrito o seguinte, que é interessante que quando uma pessoa está querendo se lembrar de algo, como que ele faz? Ele levanta a cabeça, coloca a mão assim, assim, ele levanta a cabeça. E quando ele se aprofunda sobre algo, ele abaixa a cabeça. Se lembrar, levanta a cabeça. Se aprofundar, abaixa a cabeça. Naquela revista, diz o jovem para seu irmão, eles dão a seguinte explicação, que existem certas artérias e veias no nosso cérebro, e dependendo da posição, isso ajuda ou nossa memória ou a nossa forma de se aprofundar. Por isso, dependendo da posição das veias, uma pessoa, quando levanta a cabeça, ele puxa uma veia para cima, outra fica mais inclinado. Por isso ajuda a memória. Caso contrário, ajuda a concentração. E ele achou o máximo. Seu irmão rabino terminou de lavar suas mãos, comeu um pedacinho de pão, depois se levantou da mesa. Ele foi e tirou um livro da Kabbalah, que foi escrito de seu bisavô, e mostrou isso aqui para seu irmão. Falou, não precisa de uma revista de medicina de nós dizer isso. Isso já está escrito nas obras racídicas e da Kabbalah. Depois ele falou para seu irmão, você acha
que o nosso bisavô, que escreveu esse livro da Cabala, ele era um médico? Ele estudou neurologia? Não, nada disso. Ele sabia como que os assuntos são lá nos mundos superiores, onde que existe algo que chamamos isso do cérebro do Deus, crânio do Deus, veias e artérias, e assim diante, memória, e se aprofundar, discernimento, assim diante. Se o nosso bisavô chegou na conclusão, se isso existe nos mundos superiores, nos mundos celestes, com certeza isso se espelha também no corpo humano, que foi criado na imagem e na semelhança de Deus. Por isso, nosso bisavô não foi um médico. Ele foi alguém que estudou Cabala. Por isso, ele tinha conhecimento como isso está com Deus. E depois conseguiu trazer isso aqui para a nossa realidade. Por isso, tirou toda a empolgação dele dessa revista, mostrando que isso aqui já era algo no Cabala era conhecido. Por isso entendemos que o nosso corpo realmente espelha e é uma ótima metáfora para aquilo que acontece nos mundos superiores. Quando queremos entender os atributos de Deus, nós temos uma ótima maneira como chegar nessa conclusão. Obviamente, começamos de nossos atributos. Quais que são as faculdades que cada um de nós possui? Possuímos faculdades intelectuais, emocionais, pensar, falar e agir. Há várias interligações entre esses 10 componentes que acabamos de falar. Mas quem estuda a Cabala sabe que o motivo que nós temos 10 faculdades é porque fomos criados na imagem de Deus, e já que Deus possui 10 faculdades, 3 intelectuais, tantos emocionais depois, pensar, falar e agir, nós também fomos criados da mesma maneira, porque nós somos parte de Deus, uma centelha de Deus. E quando falamos que nós somos uma centelha de Deus, tudo que se encontra na grande parte, se encontra na pequena parte. Ou seja, tem divindade dentro de cada um de nós, e essa divindade ela é equipada com 10 faculdades, que realmente é uma extensão das 10 faculdades de Deus. Sem dúvida, há uma grande diferença entre nossas faculdades e faculdades de Deus. Por isso, diz o Sagrado Zohar, não é para pensar, olha, eu sou inteligente, Deus também é inteligente. Obviamente, a nossa inteligência é apenas uma metáfora para aproximar um pouco para a nossa mente o conceito de inteligência, mas a inteligência de Deus é infinita, enquanto o nosso está bem limitado, mas pelo menos serve como uma metáfora. Por isso, entendendo bem o corpo humano, os órgãos, artérias, e como que as faculdades da alma se investem nesses órgãos e artérias, e como que o corpo funciona, isso não apenas que vai nos ajudar para entender como que a ligação da alma e corpo e como nosso corpo funciona, o que nós devemos fazer para melhorar o andamento e a saúde do nosso corpo, também vai nos dar uma oportunidade para entender muito sobre Deus. E muito mesmo, porque não tem uma metáfora melhor do que a ligação da alma e corpo ligado com cada um de nós. Agora, isso vai ser bem analisado. Eu sei que eu estou falando de uma forma
bem geral, porque tem tanta informação que eu gostaria de compartilhar com vocês que eu não sei, nem sei como começar. Mas o que sim é importante para nós? Devemos, nesse momento, parar de pensar a grande força que cada um de nós possui. Semana passada falamos sobre livre-arbítrio, já que nós somos na imagem de Deus. Essa semana dedicamos sobre a nossa saúde. A saúde de uma pessoa, de um ser humano, ela é totalmente diferente de que a saúde de qualquer outra criatura que Deus criou. Já que nós fomos criados na imagem de Deus, a influência que nossa vida espiritual tem sobre nossa vida material, físico, corporal, corpóreo, talvez a palavra melhor, é totalmente diferente do que o resto que foi criado no nosso mundo. Porque, que nem nós vimos, o ser humano não é um corpo que tem uma vida dentro dele, que se chama uma alma. Isso seria equivalente de dar muito mais importância para a embalagem do que para o conteúdo. Nós somos almas. A nossa vida é a vida de uma alma, criada na imagem de Deus com os mínimos detalhes, equipada com forças que nem os atributos de Deus, mas se expressa através do corpo. O corpo é para nós expressar e poder expressar aquilo no mundo material. Se tivesse somente uma alma, com toda a grandeza que ela tem, ela não consegue trazer toda aquela energia e toda aquela grandeza para uma realidade chamada mundo. Seria mais ligado com assuntos transcendentais, mundos ocultos assim diante, para trazer aquilo para o mundo revelado nós. Sem o corpo, nós não temos a possibilidade. Será que nós podemos praticar bondade nesse mundo sem ter um corpo? A alma sozinha não consegue nem se comunicar com ninguém. Ela precisa de um corpo. Assim, qualquer mandamento, qualquer assunto positivo que queremos colocar no nosso mundo, precisamos de um corpo. Por isso, o corpo é super importante, mas ela é importante quando ela entende, o corpo entende, e nós entendemos que a função do corpo é para realizar a grandeza da alma. Nós somos almas. Nós somos uma parte de Deus, criados na imagem de Deus, e por isso Deus criou um corpo, também na imagem dele. Mas, obviamente, não se compara a imagem de Deus que se encontra numa alma para a imagem de Deus que se encontra num corpo. E Deus deu para nós aquela embalagem, aquele recipiente chamado corpo, para a gente poder realizar a nossa missão e demonstrar, aliás, talvez demonstrar uma boa palavra, e realizar para o nosso mundo a nossa grandeza, que é uma grandeza divina. Por isso o corpo merece um outro respeito e todas as dificuldades que o corpo apresenta, conforme vamos ainda estudar, nós vamos ver qual que é o antídoto, qual que é a solução, como que nós podemos melhorar aquilo, aperfeiçoar aquilo e tornar aquilo santo também. Mas para isso nós vamos se prolongar demais em vários estudos até isso vai se tornar uma realidade para nós. Nós somos seres espirituais, colocados no mundo material para realizar um trabalho chamado missão. O nosso corpo é exatamente o veículo, o recipiente através do qual vamos conseguir esse objetivo. Mas ele é um veículo, não é o motorista. Por isso, já que nós somos todos motoristas, somos nós que dirigimos, devemos dirigir bem e deixar o veículo ficar com toda certeza que quem dirige somos nós. E assim realmente
vamos conseguir fazer as mudanças que tanto nós queremos e vamos merecer essa frase da Bíblia que nós fomos criados na imagem de Deus. É interessante e tem várias explicações que quando Deus nasce, a palavra da Bíblia, vamos fazer, o que Deus está falando para cada um de nós? Vamos fazer, eu vou precisar que vocês todos, diz Deus, se encaixem nesse grande plano. Vamos juntos tornar cada um de nós, de vocês para Deus, a melhor, para ser na imagem e na semelhança de Deus, mas depende em vocês. Vamos em frente, porque nós temos bastante trabalho ainda sobre esse assunto, mas já temos agora, nessa hora devemos ter uma outra approach, uma outra visão sobre nosso corpo. Uma outra visão sobre a ligação da alma com o nosso corpo. E assim vamos em frente, porque é o sucesso garantido. E isso traz muito alegria. É interessante quando se fala para alguém, qualquer pessoa que entende que ele foi criado na imagem de Deus, ele vai dar um grande sorriso. Falar, uau, sabia que eu sou importante, mas nunca imaginei que eu sou tão importante. Cada dia vamos se tornar mais e mais importante. É interessante que essa importância que nós vamos ganhar não é aquela importância que traz orgulho, porque é a importância de Deus que se expressa através de nós. Por isso, vamos ser recipientes para essa grandeza e realizar essa grandeza exatamente da maneira e da forma que Deus espera de nós. Um bom dia para todos e todo mundo sorrindo.